Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do 1 ao número 7, verso de número 7. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Oh, glória a Deus! Aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pode se assentar. O texto que lemos, ele narra um episódio onde uma mulher, ela, conforme lemos aqui, ela estava passando uma adversidade na vida dela, uma dificuldade muito grande. E ela chega diante do profeta e ela clama dizendo: olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e agora veio o credor e quer levar os meus 2 filhos para serem servos ou escravos, trabalhadores, para se pagar aquela dívida. Veja bem, queridos, o texto fala de uma mulher, não cita o nome dela, mas nós podemos tomar isso como exemplo, como sendo nós, ou algum conhecido nosso, ou um familiar nosso, ou situações que nós estamos vendo e observando que está acontecendo na vida de alguém. Situações onde a pessoa está vivendo um dia onde ela não tem condição alguma de sanar aquela dívida, aquela condição que ela tem para ser saudada, queridos irmãos. E veja que ela fala que o credor veio para levar os 2 filhos dela. Ela já era viúva. Se ela ficasse sem os 2 filhos, que de repente poderiam ser filhos que poderiam ajudar no sustento da provisão dela, ela certamente iria padecer mais ainda. E veja que o credor veio para cobrar uma dívida. O credor que sempre está batendo na porta do coração do homem ou da vida do homem é o adversário.
todos nós temos uma dívida, meus irmãos, a dívida da salvação. E essa dívida, ela só pode ser paga pelo sangue de Jesus. O credor, todos os dias ele quer cobrar a alma do homem, porque o homem sem Deus, ele é um pecador, um transgressor da lei do Senhor. E isso já vem desde os áureos tempos, porque escrito está: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, esse credor, que é o adversário, ele clama pelas almas, ele quer a alma, mas aquele que levanta a mão, ouve a voz do Senhor, reconhece Jesus e tem o sangue de Jesus sobre a vida dele, o credor não pode tocar, porque a dívida já foi paga lá no Calvário pelo sangue do eterno Senhor Jesus, queridos irmãos. Pois bem, para aquela mulher, os filhos dela era algo muito precioso. Se eles não tivessem nenhum valor para ela, ou menos valor, ela poderia entregá-los, mas não, aquilo era importante para ela, tinha um valor, era um bem precioso. O Salmo de número 127, verso 3, ele declara assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, quando o Senhor permite que nós tenhamos filhos, isso para nós, meus irmãos, é um galardão, é uma bênção. Mas os filhos são herança do Senhor, pertencem ao Senhor. Por isso em Provérbios está declarado: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque ainda que ela envelheça, ela se lembrará desse caminho. Qual é o caminho? O Senhor Deus Todo-Poderoso. O mundo poderia ser melhor, meus irmãos, se toda a humanidade se voltasse para Deus, não se voltasse apenas para ela mesma, apenas para os seus interesses pessoais. Se voltassem para Deus, certamente o mundo seria melhor do que o mundo que nós vivemos hoje. Pois bem, queridos, tudo que o adversário quer roubar do homem é aquilo que ele tem de mais precioso. É aquilo que ele olha e ele vê que aquilo é um bem precioso na vida do homem. E todos os dias ele tenta roubar de você, roubar de mim, algo que é precioso para você e para mim. Muitas das vezes ele tenta roubar a sua fé, porque a fé é algo precioso, meus irmãos. A fé, meus irmãos, ela é algo que move os céus, ela move a mão do Senhor em favor da sua vida e da minha vida. Ela faz acontecer o impossível, porque quando nós temos fé, nós acreditamos que Deus está operando em favor das nossas vidas e recebemos a bênção do Senhor. Pois bem, ele tenta todos os dias, ele tenta roubar também a esperança do coração do homem. Em dias difíceis, em dias onde a situação está incontrolável, ele tenta tirar a esperança do homem, meus irmãos. A palavra fala de um homem chamado Jó, que tinha bens, tinha família, tinha amigos, era muito conhecido onde ele morava naquele tempo. E a palavra diz que aquele homem, ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, e até os próprios amigos começaram a apontar Jó como sendo ele um pecador, causador daquela desgraça que aconteceu sobre a vida dele, porque morreu 10 filhos e perdeu tudo em um único dia, meus irmãos. Sem contar que no segundo dia a saúde dele também ficou comprometida, porque diz a palavra que ele foi acometido de uma chaga, uma enfermidade, desde a planta do pé até o alto da cabeça dele. E os amigos até começaram a tentar ajudar Jó naquele momento, dando uma palavra de consolo ali, aquele momento difícil: não, Jó, fica firme, como se fosse o nosso dia, fica firme, vai dar tudo certo. Mas foi se passando e nada ia acontecendo, e eles começaram a questionar Jó, dizendo assim: Jó, quem sabe você não errou? Quem sabe você não pecou? Por isso que isso veio sobre a sua vida. Mas Jó, meus irmãos, nós sabemos pela palavra que ele não errou, não pecou. E Jó, meus irmãos, apesar de todos aqueles apontamentos, apesar do adversário ter lançado aquilo sobre a vida dele para tentar matar Jó, meus irmãos, a esperança estava no coração de Jó. Jó, meus irmãos, ele declara o seguinte: que ainda há esperança. Ele diz que ao cheiro das águas há um rebento novo, porque
há esperança para a árvore cortada, meus irmãos. Quando o Senhor vem pelo seu Espírito Santo, o homem ele recebe um renovo de Deus, uma graça de Deus. Aquilo que estava cortado, lançado às terras para morrer, aquilo toma uma vida e aquilo cresce, e o nome do Senhor é glorificado, porque há esperança. Então nós não podemos perder nem fé, nem esperança. Nós não podemos permitir que o adversário roube isso de nós. Paulo revela a Timóteo o seguinte, em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 8, diz assim: Cristo é a nossa esperança. Então aqui cabe uma pergunta para nós. Em situações difíceis, ou até em situações que venham sobre nós, em quem nós temos tido a esperança? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança está firmada em homens? A nossa esperança está firmada em nós mesmos? A nossa esperança está firmada em promessas que as pessoas fazem, políticos e outros mais? Não, meus irmãos. A nossa esperança é Cristo. Cristo é a nossa esperança. Apóstolo Paulo revela que se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Mas se nós esperamos em Cristo para uma vida eterna, tenha certeza de uma coisa: nós vamos experimentar aquilo que o olho não viu, aquilo que não chegou ao coração do homem, nem o ouvido ouviu. É o que Deus tem reservado para você e para mim. Pois bem, queridos, o texto fala desta mulher. Ela tinha motivos para perder a esperança, perder a fé. Por quê? O texto diz que morreu o marido. A morte entrou na casa daquela mulher. A morte, ela sempre vai vir na vida do homem. A morte física e a morte espiritual, se o homem não vigiar. Agora, a morte física é a coisa mais certa na vida do homem. Ela vai acontecer. Veja que ela tinha uma vida. O esposo era servo do Senhor. Ela chega até Eliseu e diz: meu marido era servo do Senhor, serviu o Senhor, tu sabes disso. Ou seja, o próprio Eliseu conhecia o marido dela e tinha testemunho de que ele serviu o Senhor. Tudo ia bem na vida desta mulher. Mas num dado momento, em segundos, o marido expira o tempo dele, o fôlego de vida, e ela se encontra com essa dificuldade. Veja, o marido morreu, foi só o marido morrer, e ela começou a padecer uma dificuldade, uma necessidade. Podemos entender que o texto diz assim: a morte chegou à casa dela, o marido morreu. Quem era o marido? Era o provedor dela, era o provedor dos filhos, era o provedor do lar dela, era alguém que trabalhava, servia o Senhor e trazia o sustento para casa, era aquele que cuidava da casa, da família. E ele morre. É como se fosse assim, morreu aquele que cuida. O que nós vamos fazer agora? Sem saída. O que você vai fazer diante da morte? O que eu e você vamos fazer quando a morte se instaurar em algum momento na sua vida? A perda de um irmão, de um esposo, de um filho, de uma esposa, ou de um pai, ou de uma mãe, de uma pessoa querida. O que nós vamos fazer? A morte ela vem. Mas isso, meus irmãos, apesar da morte ter vindo, essa mulher, como diz o texto, ela não perde a fé, não perde a esperança. Gravem bem isso. Ela vai até Eliseu. Ela não foi ao rei. Ela poderia ir ao rei para tentar um argumento com o rei ou com os magistrados para poder negociar aquela dívida dela, para dar uma solução para ela, um norte, uma direção, um socorro para a vida dela. Mas ela não fez isso. Ela foi até Eliseu, que era o homem de Deus naquela época. Veja só, meus irmãos, ela não foi a qualquer um. Ela foi lá naquele que ela sabia que ele iria dar uma solução, uma direção. Então, quando nós perdemos coisas e nós não temos saída e precisamos resolvê-las, onde nós temos ido buscar a solução? Onde nós estamos buscando a direção, ou um milagre, ou algo que aconteça para que aquele problema ele seja sanado de alguma forma? Onde nós temos buscado, meus irmãos?
Muitas pessoas, quando se vê em situações de perdas, de prejuízo, de danos, elas se afogam, se afundam em bebidas, em drogas, nos vícios. Outras, loucamente, elas tiram sua própria vida. Por quê? Porque elas não vão até o Senhor Jesus. Elas não vão até o Senhor para buscar uma direção, meus irmãos. Meus queridos, vocês há de conver comigo que esta mulher, ela precisava de um milagre na vida dela. E milagre eu não faço, você não faz. Quem faz é o Senhor, usando os seus servos. E ela foi na pessoa certa. Ela foi em Eliseu, o homem de Deus, meus irmãos, porque não tinha como resolver a questão. Ela escolheu ir até diante do homem de Deus. E veja que o texto diz o seguinte, o texto diz assim, clamou a Eliseu, ou seja, ela não chegou gritando, chorando, ela não chegou acusando, nada disso. Ela chegou clamando, orando. Um clamor é uma oração excessiva, alta, intensa, onde alguém está abrindo o seu coração, a sua alma, por algo que está dentro dela lhe afligindo. Ela precisa de um socorro, e ela vai clamar diante do Senhor, através de Eliseu, meus irmãos. A palavra fala em Lucas capítulo 8, acerca de um homem chamado Jairo. Jairo é um homem que servia ao Deus de Israel. Jairo era o maioral da sinagoga, o responsável. Jairo é um homem da sociedade naquele tempo que tinha poder aquisitivo. Era um homem que tinha casa, era um homem que tinha uma esposa, era um homem que tinha uma filha única, diz a palavra. E Jairo, meus irmãos, com toda a sua condição social, religiosa, financeira, aconteceu um problema na vida de Jairo. Qual é o problema? A filha estava enferma, e a filha estava morrendo. E Jairo olhou e viu que a religiosidade dele, a forma dele tratar como religioso, o poder social dele, o poder financeiro dele, não iria trazer uma solução para aquele problema diante que estava na filha dele. Mas Jairo ouviu dizer que Jesus estava pela região, e Jairo toma uma decisão. Qual é a decisão? Ele vai até o Senhor Jesus. Ele se levanta, ele sai da casa dele. A palavra diz que ele vai até o Senhor Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e roga que Jesus entrasse na casa dele, porque ele tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. Olha o que ele fala. Ele vai, ele se prostra em reverência e adoração, e ele roga, ele clama: vamos até a minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. E Jesus diz assim: vamos lá sim. Todas as vezes que eu leio esse texto de Lucas capítulo 8, Jairo chegando diante do Senhor, Jairo estava para perder um bem precioso na vida dele, que era a filha dele. Era um bem para ele, meus irmãos, era única. Toda vez que eu olho para esse texto, eu entendo o seguinte: que o grande problema no lar não é, ou nas famílias, digamos assim, não é financeiro, não é o social, não é o relacional. O problema é que a maioria não permite e não convida que Jesus entre no seu lar, que faça parte da sua casa, que faça parte da sua família, que faça parte da sua vida. Quando Jesus não faz parte, coisas que estão dentro, faz parte da sua vida, da minha vida, vão morrer, porque nós não temos condições de resolver algumas questões. Nós somos limitados. Há um limite em nós, meus irmãos, mas no Senhor não há limite. O Senhor, para Ele, todas as coisas são possíveis. Jairo fez como aquela mulher, ele foi até o Senhor Jesus, e Jesus foi. Ó, que coisa linda, é só convidar: vamos lá na minha casa, Senhor. Eu vou.
Simples assim. Não precisa subir uma escadaria, carregar nada disso, meus irmãos, pagar promessa, não. É só convidar, é só dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha família, vamos comigo lá. É só um convite, é simples. O homem hoje tem algo muito simples diante dele, tem uma ferramenta simples para que haja paz, haja provisão, haja socorro, ou seja, convidar o Senhor para fazer parte da vida dele. Mas o homem, ele prefere outras coisas, ele se desvia de um bem maior. Quer dizer que se eu levar Jesus para minha casa, fazer parte da minha vida, eu não vou ter mais problema? Não, vai sim, mas tem uma diferença. Pode acontecer problemas? Pode, claro, mas Ele vai estar com você, Ele vai te dar uma direção, Ele vai resolver, Ele vai trazer um milagre, ou Ele vai te dar uma direção, Ele vai estar com você, diferente do homem, que vai estar às vezes com você, às vezes não. Quer ver uma coisa? Jairo está chegando, Jesus está chegando junto, aí daqui a pouco alguém diz assim: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Olha a pancada. Um servo chega e diz: precisa levar Jesus para casa, mas não vai adiantar nada, sua filha morreu, não tem mais jeito. Aí Jesus dá uma palavra para Jairo. Ele fala assim: Jairo, não temas, creia somente, porque a menina vive. E Jairo creu. E se você entrou aqui hoje crendo, a menina, ela não está morta, ela está viva na sua vida e na minha vida, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. É o convite. O mundo, o homem não quer fazer isso, meus irmãos. O mundo prefere viver a sua vida confiando em muitas coisas, mas tem limite. É claro que a medicina e ciência avançaram, isso é bíblico, mas também tem um limite. E aí chega o limite. Nesse limite, só o Senhor pode operar. Todos conhecem como chegar até o Senhor. É simples, mas nem todos aceitam isso, nem todos buscam essa solução. Ela chega, ela clama, e Eliseu, ele faz uma pergunta para aquela mulher. Ele fala assim: o que eu te hei de fazer? O que você quer que eu faça por você? Uma pergunta simples. Interessante que Eliseu disse: o que eu te hei de fazer? Me diz aí, o que você tem em casa? O que você tem lá na sua casa? É até estranho isso, né? O que eu posso fazer? O que você tem na sua casa? Eliseu não conhecia a casa dela. Ele não sabia o que ela tinha lá. É como se dissesse assim: tem alguma coisa lá que pode ser negociado, vendido? E o que ela fala? Ela fala assim: tua serva não tem nada, olha a expressão, nada em casa, senão uma botija de azeite. A escassez era tremenda. Uma casa que só tem uma botija, um pouquinho de azeite, ou uma botija de se colocar o azeite dentro. Então, a morte veio, o credor está batendo na porta, mas dentro de casa também não tinha recurso algum. Terrível isso, não é verdade? É terrível, irmãos. Quando você olha e você não vê saída. Quando você olha e você já tentou de tudo, já pensou muito, os seus neurônios já se queimaram, a massa cinzenta já ficou preta, já queimou, você não encontra saída, porque a situação ela é caótica, é difícil, é impossível. O que você tem em casa? Tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Quando Moisés estava diante do mar, ele clama a Deus. E o Senhor fala para ele assim: Moisés, por que clamas a mim? O
que você tem na sua mão aí? Não, eu tenho uma vara, um cajado. E o Senhor disse assim: então, lance o cajado. Use o que você tem na sua mão. Nós citamos Jó aqui. Jó, de tudo que ele tinha, no final, ele só tinha um caco de telha para coçar as suas feridas, para trazer um pouco de alívio da sua enfermidade. Imagina isso, meus irmãos. Um caco de telha, certamente era da casa dele, que destruiu tudo. Só sobrou um pedaço, um caco de telha na mão de Jó. Mas era o que ele tinha para coçar as feridas dele, naquele momento. Porque dentro do coração de Jó, tinha algo muito maior do que um caco de telha. Dentro do seu coração, do meu coração, dentro do coração do servo do Senhor, tem algo muito maior do que um caco de telha, meus irmãos. Tem a fé, tem a esperança, tem o Senhor, tem o Espírito Santo. Você tem a certeza que o Senhor está contigo, o Senhor está comigo para nos dar a vitória, para nos socorrer, para entrar na peleja. Ele é o Senhor dos exércitos. A resposta dela: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Tenho nada. É como Jesus se condoeu da multidão que estava andando com ele alguns dias e disse assim: dê a eles o que comer. Mas Senhor, onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Nós temos aqui 200 dinheiro, nem 200 dinheiro dá para comprar. Tem só um menino aí, um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? O que é isso para tão grande multidão? Mas o Senhor estava ali. O Senhor faz a pergunta para eles e dá uma ordem, na verdade, dê a eles o que comer. O Senhor já sabia da reação deles. E o Senhor estava ali. E o Senhor fala assim: então me dê o que vocês têm. 5 pães e 2 peixes. Ele eleva para o alto, dá graças. Quando desce, aquilo foi se multiplicando e foi o necessário para alimentar aquela multidão, e ainda sobrou. Às vezes nós achamos que nós não temos nada. Uma situação tal vem sobre nós, como veio na vida dessa mulher, a exemplo, e nós achamos: que eu tenho não dá para nada, não tem jeito, não tenho nada. Mas esquecemos que temos algo muito maior do que qualquer botija de azeite, do que qualquer 5 pães e 2 peixes, do que qualquer ouro, qualquer prata, qualquer condição. Nós temos o Senhor na nossa vida, que vale muito mais do que isso, meus irmãos. Porque sem o Senhor, aquela multidão ia passar fome. Sem o Senhor, esta mulher ia viver uma dificuldade muito grande. Mas com o Senhor, a dificuldade vem, o problema vem, mas Ele lá no finalzinho, Ele entra ao seu favor. Ou de imediato Ele entra ao seu favor. Ele sempre vem ao seu favor. Escrito está: Ele é socorro presente no dia da angústia, no dia da dificuldade. O que você tem? Só um vasinho, uma botija. Aí o profeta fala para ela assim: faz o seguinte, pede alguns vasos emprestados, vai para sua casa, pega os seus 2 filhos, fecha a porta e deita o azeite em todos os vasos. Ela fez isso. Primeiro ela pegou vasos emprestados, foi para casa o máximo que ela pôde e entrou com os filhos e fechou a porta. E ela ia deitando azeite, as vasilhas ou botijas, ia enchendo e ia se colocando do lado, até que se encheu todas. Agora eu pergunto aqui: se Eliseu dissesse isso para você, faz o seguinte, pede vasilhas emprestadas aí, garrafas dos seus vizinhos, vai para sua casa, fecha a porta, você e os seus filhos,
e deita azeite nas vasilhas, você iria? Não me responda, é uma pergunta. Por que eu estou perguntando? Porque essa mulher, ela não perdeu a esperança, ela não perdeu a fé. Ela acreditou que indo para casa, debaixo daquela palavra que o Senhor liberou através de Eliseu na vida dela, ela chegaria, ela ia através de uma pequena botija, ela ia encher muitas outras botijas. E assim aconteceu na vida dela. Quando nós cremos, meus irmãos, o mar se abre. Quando nós cremos, nós andamos sobre as águas. Quando nós cremos, meus irmãos, o leão, ele fecha a boca. Quando nós cremos, nós podemos entrar na fornalha de fogo ardente. Nós não seremos queimados. Quando nós cremos, nós seremos arrebatados e estaremos com Ele na eternidade, meus irmãos. Quando nós cremos. Porque fé, você não precisa ver para acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Isso é fé. Ela fez conforme o profeta falou. Ela pegou, entrou e ela fechou a porta. Aqui está um ensinamento para nós. Fechar a porta significa algumas coisas, entre elas tapar as brechas que impedem o milagre de Deus em nossas vidas. Tapar as brechas. Que tipo de brechas? Murmuração, por exemplo, xingamento, né? Blasfemar contra o Senhor. Para que está servindo a Deus? Esse negócio de ir no culto, esse negócio de igreja, esse negócio de ler Bíblia, não está adiantando de nada. Isso é blasfemar, isso é murmurar. O Senhor está dizendo: feche essas brechas, feche a porta disso. Porque quando você fecha a porta, você entra no secreto do Senhor. O secreto do Senhor o Senhor conhece a sua necessidade e Ele trabalha em favor da sua vida e da minha vida. É assim que funciona o secreto. Nós não precisamos sair cantando ou gritando às pessoas: eu preciso de azeite, eu preciso de... Não, fecha a porta, como Jesus disse, e ora em secreto, porque em secreto o teu Pai conhece o seu desejo, o seu coração, a sua necessidade. É um segredo, é um segredo. E assim ela fez, e foi deitando vaso, deitando azeite nos vasos, deitando, até que ela fala com os meninos assim, um dos filhos: traz mais vaso aí, rapaz. Aí ele falou assim: mãe, tem mais vaso não, acabou. Aí o azeite parou. Coisa linda, né? O Senhor entra com a provisão na vida dela, na medida certa. Ela vai enchendo e colocando a parte, até um limite. Qual o limite? Até o necessário para a vida dela, para que ela pudesse pagar aquela dívida e viver do resto. Jesus falou assim: vocês estão muito cansados, ansiosos, preocupados com o que há vez de comer, beber e vestir. O vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Se Ele alimenta os pássaros que não plantam, não colhem, quanto mais vocês. Uma coisa só é necessária: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas necessárias será acrescentada à sua vida. Ou seja, o Senhor dá na sua medida e na minha medida, para a glória do nome dEle. Ele operou na vida desta mulher, meus irmãos. A morte chegou e levou o marido. O credor queria levar os filhos, mas ela não se rendeu. Ela foi até o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui: não se renda, vá até os pés do Senhor, chore, jejue, clame, adore, louve, glorifica, creia, tenha esperança, porque o Deus que cuida de você é maior do que todas as coisas e adversidades. E escrito está na tua palavra: o justo não mendigará o pão, nem a tua descendência passará fome. O Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que vela, conforme nós adoramos aqui nessa noite. E ela foi
pagou, vendeu, pagou a dívida e viveu do resto. Olha só, quando nós trabalhamos para Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas quando nós deixamos de servir o Senhor, trabalhar para o Senhor, aí nós estamos colocando outras coisas em primeiro lugar, meus irmãos, e perdemos um benefício do Senhor. Em Isaías 64:4 está escrito o seguinte: Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Em quem nós temos esperado? Em quem nós temos confiado? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa esperança? Se a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor, tenha certeza de uma coisa: o azeite vai se multiplicar na sua vida, diz o Senhor, em nome de Jesus. A graça de Deus será multiplicada na sua vida, diz o Senhor. O socorro do Senhor será multiplicado na sua vida, diz o Senhor dos exércitos, meus irmãos. Então aprendamos com esta mulher, a exemplo dela sejamos. Vamos ao Senhor. Nós entramos aqui, nós viemos ao Senhor, nós estamos aqui na olaria, nós estamos aqui adorando, glorificando, clamando, buscando, adorando o Senhor. E nós temos uma certeza: nós não vamos sair daqui com botija vazia, nós não vamos sair daqui com vasos vazios, nós vamos sair daqui com botija cheia, com vasos cheios, e aquilo que é necessário nós honraremos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta hora, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.